Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão e vamos fazer uma minissérie antes da Copa. Injustiças da convocação. É isso aí. Se você também acha que a convocação para a seleção brasileira foi injusta em alguma posição, nós vamos debater posição por posição aqui e vamos ver o que vocês acham. Foi injustiça ou não? Sem clubismo, análise de fatos, números e estatísticas, temporada por temporada aí de cada jogador, para saber de fato sobre regularidade, o que eles fizeram nas últimas 2, 3 temporadas, né, o momento atual de cada jogador e tudo mais. De cara a gente vai começar com os atacantes convocados e aquele que não foi convocado, que para mim, sem clubismo, sem ser pelo fato dele ser jogador do Flamengo ou não, independente de qualquer coisa, eu acho que o Pedro é o centroavante do Brasil e tem as plenas características da posição. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos para a análise profunda dos fatos, sem clubismo. Pedro, jogador do Flamengo, tem esses números aí na carreira. Se a gente pegar o recorte de 2019 para cá, quando ele chega ao Flamengo, né? Vamos pegar de 2023 para cá, os números do Pedro na carreira e depois a gente vai pegar temporada por temporada, assim como o Igor Thiago, como o Endrick e como o nosso querido Matheus Cunha. Vamos lá. Por média de participação diretas em gol, não é nem fazer gol, participação direta em gol, assistência ou fazendo. Nosso querido Pedro tem na carreira como profissional 199 gols, aqui ó, 47 assistências em 430 jogos. Igor Thiago tem 90 gols, 23 assistências em 233 jogos. Hendrick, 47 gols, 12 assistências em 162 jogos. Matheus Cunha tem 82 gols, 48 assistências em 306 jogos. Estamos pegando o total da carreira dos caras, né? Então vamos lá. Se a gente for colocar uma média aí, participação diretas em gol fazendo ou dando assistência, o Pedro tem na carreira uma média de 0,57 gols por jogo, né? Participação direta, fazendo ou dando assistência. Segundo colocado, o Igor tem 0,48, o Endrick 0,36 e o Matheus Cunha 0,42. Lembrando que o Pedro é o jogador mais velho, logo vai ter mais, vamos dizer assim, mais jogos, né? Mesmo assim, sendo o jogador mais velho, tendo mais jogos, tem a maior média é, do que os demais jogadores. O Endrick 0,36, o Endrick com a maior parte do tempo da carreira no banco ali no Real Madrid, né? Agora está num bom momento no Lyon, fez 8 gols e deu 8 assistências em 21 jogos, está numa fase muito boa. Eu levaria o Endrick, com certeza. Desses caras aí, quem você não levaria? Porque os quatro são centroavantes. Pedro, o Igor, o Endrick e o Matheus Cunha. Só que se você pegar e você for analisar os fatos de verdade, Matheus Cunha nunca foi goleador. O Igor tá passando por uma boa fase, porque você fazer aí 20, mais de 20 gols na Premier League jogando em um time pequeno é algo louvável, né? Vamos dizer assim. Momento, vamos dizer assim, o Igor tá num momento muito bom, fez uma temporada muito interessante. O Endrick tá num momento muito bom, né? Se reencontrou no Lyon. E o Matheus Cunha. Matheus Cunha na temporada do Manchester United tá triste. Não dá para entender o porquê levar Matheus Cunha e não Pedro. A gente vai ver essa questão da temporada. Das temporadas passadas, disparado, o Pedro é melhor do que todos os outros. Disparado. A média do Pedro nas temporadas passadas, o Pedro foi melhor do que qualquer um deles. Então vamos pegar 2025. Vamos pegar 2025. E isso é, Filipe Luiz ainda não gostava do Pedro, né? Filipe Luiz ainda não, vamos dizer assim, não.
não era muito fã do Pedro. Botava o cara pra render como ele poderia render, né. Então vamos exibir aqui os números do Pedro, mesmo, eh, tendo problema de contusão, não jogando como deveria jogar de 9, né, botar muito pra marcar, isso, aquilo, outro. Então vamos lá, regularidade do Pedro, temporada 24, 25, baseada no Transfermarkt, que seria referente ao ano de 2025, tá. Eles pegam lá a temporada europeia 24, 25, que engloba aí esse calendário, mas seria referente aos jogos do Pedro do ano passado. Então vamos lá, Pedro sofreu com contusão, isso, aquilo, outro, tal, 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 tal. Uma temporada ruim, onde o Pedro fez aí só 37 jogos, Pedro fez 15 gols, 7 assistências. Temporada aqui, ó, 24, 25, tá vendo? Ou seja, ele participou diretamente aí de 22 gols em 37 jogos no ano passado. E isso, com todo o problema lá de técnico e tudo mais, isso, aquilo, outro. Vamos ver agora o nosso querido Igor, Igor Thiago. Ver que desempenho por temporada. Pegar aqui o site mágico, já vou abrir logo outra temporada. Desempenho por temporada pra gente comparar um por um com o Pedro. Isso aqui é uma análise em clubismo, tá, galera? Só mesmo de estatística e desempenho de cada jogador. A gente vê momento atual, regularidade e, de fato, as características dos caras, né? Então, vamos lá. Tô aqui. Temporada atual do Igor Thiago excelente, né? 37 jogos, 22 gols e uma assistência, né? Então, o cara, ele fez ainda 2 gols na FA Cup e um gol na Copa da Inglaterra. Vamos ver da temporada passada, o que o Igor Thiago conseguiu fazer. Vamos lá. Pegando o recorte aí dos últimos 2 anos, 25 e agora 26. 24, 25, 25, 26. Vamos pegar assim a janela do europeia como padrão, né? Então, de 24, 25, de 25, 26. Então tá. De 24, 25, o Pedro teve lá 37 jogos, 15 gols, 7 assistências. O Igor Thiago teve 8 jogos pela Premier League e não fez gol nem assistência. O Endrick foi lá para a Ligue 1, conseguiu fazer lá 24 jogos. Não, isso é desse ano, né? Passado, coitado, foi bom. Eu acho que não tem nem números aqui. Mas ainda lá, vamos lá. Ainda teve mais coisa do que o Igor. Na La Liga, jogou 22 jogos, entrando sempre no segundo tempo ali. Lembrando que a minutagem dele é muito baixa aqui do Hendrick. Ó. A minutagem dele muito baixa, né? Então sempre entrando no meio dos jogos. Mesmo assim, o moleque ainda fez gol, né? Ele tem estrela. E a gente não pode negar, o Hendrick tem estrela. Então vamos lá. O Hendrick em 37 jogos fez 7 gols, uma assistência entrando no meio dos jogos. Acho que pouquíssimos desses aí ele entrou como titular. Se não me engano, um ou dois, e olha lá. Mas, enfim, pouco que entrou ainda mostrou serviço, né, na temporada passada. Então, vamos lá. O Pedro fez 15 gols. O Igor Thiago não fez nada, nem gol nem assistência. O Endrick fez 7 gols e uma assistência. Isso nós estamos pegando 24, 25, tá? Referente ao ano passado. Matheus Cunha. Matheus Cunha, 24, 25. Foi a melhor temporada dele, né? Vamos dizer assim. Fez 17 gols e 6 assistências. 24, 25. Então ele, mesmo tendo a melhor campanha dele, ainda assim foi inferior ao nosso querido Pedro. Ah, mas o Matheus Cunha tá na Premier League, tal, 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 piriri, pororó. Foi a melhor época dele, tava jogando no Wolves, né? Jogando no Wolverhampton ali. Então tá, vamos lá. Fez gol no Chelsea, gol no Aston Villa, gol no Brentford, no Brighton, Southampton, no Fulham, no Ipswich. Fez gol no, contra o United, contra o Leicester. Aston Villa novamente, fez gol contra o Liverpool, fez gol contra o Bournemouth, né? Contra o Tottenham e contra o Leicester novamente. Deu algumas assistências. Então, ou seja, fez gols contra Liverpool, Chelsea, Manchester United e o Tottenham, né? 4 times consideráveis aí, fortes aí na Inglaterra, dos 15 que ele fez. Aí, vamos lá. 24, 25, pô, excelente. Tava jogando no Wolves, né? Um time pequeno, isso, aquilo, outro. Aí ele se transfere para o Manchester United. E agora tá no Manchester, certo? Aí na temporada atual do Manchester, no Manchester United,
teria, teoricamente, um time comum, o maior clube da Inglaterra, né? E tudo bem que o Manchester United tá numa reestruturação monstra ainda, né? E trocou o dono lá e virou um balaio de gato e o time não consegue mais disputar as competições. Mas, teoricamente, quando o Matheus Cunha deveria melhorar seu aproveitamento, saindo de um time menor e vindo para um time mais estruturado, isso, aquilo, outro, com assim, um time mais qualificado, querendo ou não, ele cai o seu rendimento, né? 6 gols a menos e 2 assistências a menos, né? No mesma quantidade de jogos aí propriamente dito. No Manchester United, vamos lá. Matheus Cunha fez gol contra o Brighton, o Bournemouth, Aston Villa, Leeds, um gol contra o Arsenal, contra o Fulham, contra o Aston Villa novamente, contra o Chelsea, contra o Liverpool e North Forest. Ou seja, a regularidade do Matheus Cunha, que era teoricamente para melhorar, diminuiu, né? Lembrando que todos eles são centroavante aqui, né? O Endrick também é centroavante, tá? Todo mundo é centroavante. O Endrick, querendo ou não, nessa temporada no Lyon, ele está num momento excelente. Eu levaria o Endrick, sem sombra de dúvidas. O moleque tem esteira, não é para ser titular, a gente sabe disso. Mas é um cara que tem muita força física, tem muito chute, né? É, pela idade é um pouquinho afobado ainda, mas o moleque tem muita estrela. Eu levaria. Ronaldo Fenômeno do 94 seria o Endrick 2026. Eu levaria com certeza. Então, aqui indiscutível o Endrick. O momento do nosso querido Igor Thiago é muito bom, tratando de ele estar jogando no Brentford, um time pequeno da Inglaterra. A gente sabe que a Premier League é uma competição dificílima. E o cara tá lá disputando a artilharia do ano com o Haaland do Manchester City. Então, o feito da atual temporada do Igor Thiago, muito bom, excelente. Porém, entretanto, todavia, temporada passada, ridículo. O cara não fez gol, não fez assistência. A gente pegar 23, 24, que é uma temporada ainda pra trás, aí você vê lá que o cara tava lá na Jupiler League, lá, quando ele estava no. Como é que é o nome do time que ele jogava aqui? No Besiktas. Ele teve uma boa temporada também, lá. 29 gols em 55 jogos. Assistência. Ou seja, lá no Besiktas, lá na Turquia. Besiktas não, né? No Bruges. Clube Bruges da Bélgica, na verdade. Jogou foi contra a UEFA Conference League. Quando ele tava lá no Bruges da Bélgica, mas beleza, campeonato belga, isso, aquilo outro. Beleza, mas o cara fez o papel dele, fez lá seus 29 gols. Porém, quando ele vem pra 24, 25, não fez nada, jogou apenas 8 jogos. E agora, 25, 26, o cara tá uma temporada excelente. Então vamos supor, 23, 24, o cara foi muito bem lá na Bélgica, tempo Premier League 24, 25, não acontece nada. 25, 26, o moleque já tem uma boa uma boa temporada. A gente pegar aí o recorte das 3 temporadas, é, 2 ele foi muito bem, uma ele foi pessimamente mal. O Endrick, coitado, não tem muito o que fazer, porque banco no Real Madrid, né? Então, por poucos minutos que ele tinha em campo, o moleque ia lá e marcava. Temporada 23, 24, saindo do Palmeiras, indo pro, pro Real Madrid, né? Jogou pouquíssimo, fez ali 4 gols, 2 assistências. Mas eu ainda assim ainda não questiono a questão do nosso querido Endrick, tá? Eu levaria o Endrick. O que eu não levaria de jeito nenhum é esse cara aqui. Matheus Cunha eu não levaria, tá? Não levaria. Fez uma boa temporada. Fez 2 boas temporadas lá no Wolverhampton. E agora tá em decadência no Manchester United. Não dá pra entender. Verdade. Uma temporada ele fez 14, na outra temporada ele fez 17 gols. E na temporada atual, o cara caiu pra 10. Ou seja, tá vindo em decrescente. 7, 14 e 10. Se a gente for pegar o Pedro, lembrando que o Pedro machucou, teve períodos machucados aí. Teve o nosso querido Felipe Luiz sacaneando ele, né? Então vamos lá. Na temporada 23, 24. Ninguém fez 30 gols numa temporada igual o Pedro fez, né? Então vamos lá. Vamos ver a regularidade do Pedro. 30 gols em 23, 24. 24, 25.
15 gols. 26, o cara já tem 17. Então, se a gente pegar por posição, característica, número, eh, como posso dizer, perfil de 9, ninguém faz o que o Pedro faz. Ninguém faz o que o Pedro faz. Bola aérea, talvez o Igor Thiago ali, balado ali, mas tá com as duas, drible curto, né? Movimentação fora da área, o pivô, o domínio do Pedro. Acho que nenhum desses caras tem. Regularidade que o Pedro teve. Então, vamos lá. O Pedro fez 17, 15 e 30. O Pedro fez 60 gols nos últimos 3 anos, uma média de 20 gols. Nenhum dos outros teve essa média. Aí, ou seja, qual regularidade, qual critério que o CBF tem tomado, né? O Endrick tem que levar. Discutível. Pela. Até que 19 anos. E tem mostrado serviço, né? Todas as vezes, mesmo no banco do Real Madrid, tem ido lá. O Igor Thiago, mano, teve uma temporada muito boa no Bruges. Chega na Premier League, adaptação na primeira temporada, tem 8 jogos, não faz nada. Porém, nesse ano, não é que tira um coelhinho da cartola, irmão. Porque fazer mais de 20 gols na Premier League não é coisa simples. Matheus Cunha tem decrescente. Decrescente, decrescente, decrescente. Diferente do Igor, que vai para um clube pequeno e fica 2 temporadas ali no clube pequeno, Matheus Cunha, 2 temporadas no Wolverhampton, vai para um time grande e na hora do cara brilhar no time grande, o cara cai mais ainda a sua estatística. Participação direta no gol ou fazendo gol, né? Dando assistência ou fazendo gol. Não dá para entender, de fato, não dá para entender de fato o porquê de levar o nosso querido Matheus Cunha. Para mim, é o cara mais fraco das três opções de centroavante. O Endrick não tem bola aérea, o Endrick é pequeno, 1,73 m. O Igor Thiago é 1,91 m, é o cara da bola aérea. Matheus Cunha tem 1,83 m, mas ele também não é cabeceador. Matheus Cunha não é cabeceador, entendeu? Então, Matheus Cunha, não lembro ver um jogo dele assim massa pra ele fazer aquele pivô, aquele jogo de 9. Acho que desses três aqui, vamos botar assim, se a gente pegar lá é, os prós e os contras de cada um, o Endrick não tem a estatura para cabecear, o Igor Thiago tem. O Igor Thiago não tem tanta velocidade quanto o Endrick tem, quanto o Matheus Cunha tem. O Pedro também não é esse cara tão veloz, porém o Pedro sabe se movimentar muito bem dentro de campo. Faz uma movimentação muito boa fora da área. O Pedro dos quatro é o melhor que joga de pivô, consegue fazer a parede. Dos quatro é o melhor de domínio, é o Pedro. Né? Então, de verdade, sem clubismo, eu levaria Igor, levaria Hendrick e levaria Pedro. Não levaria Matheus Cunha. E aí, não sabemos qual o critério, né? De fato. Nos últimos 3 anos, quem mais fez gol e participou de gols, deu assistências, foi o Pedro dos quatro. Então não é clubismo. Ah, mas o Pedro joga no Brasil, os caras jogam fora do Brasil. Beleza. Só que, uma temporada, o Igor tava lá na Bélgica. O Campeonato Brasileiro não é mais forte que o Campeonato Belga. O Campeonato Brasileiro não é mais forte que o Campeonato Francês. Né? Acho que hoje o Brasil só perde assim de, vamos dizer assim, de dificuldade de time para time que a Premier League. Mas hoje, se tratando de campeonato, o brasileiro é tão equilibrado quanto a Premier League. Né? Diferente de La Liga, que é só Real Madrid e Barcelona. Hoje na França é só o PSG. Né? Então, olhando por esse lado aí, o Pedro joga contra times difíceis quase que toda rodada. Né? Então, o Pedro tem a melhor média de gol e assistência dos últimos 3 anos, das 4 opções que a gente trouxe aqui, e não foi convocado. E aí vai levar o Matheus Cunha. Será algo do Matheus Cunha de verdade ou não? A gente espera do Hendrick, porque o Hendrick tem estrela pra caceta, né? E o Igor Thiago pela estatura, pô. 1,91 m, fortão, e o outro, o cara brigador ali dentro da área, né? Pode fazer alguma coisa. Matheus Cunha, não vejo ele como um 9 de central dentro da área. Ele nem joga assim no Manchester United, joga mais fora da área que dentro da área. Então a gente não sabe qual é a ideia do Carlos Ancelotti. Mas enfim, o que você acha? Você acha injusto não ter levado o Pedro e ter levado o Matheus Cunha? No meu ponto de vista, sim. Dando aqui para vocês estatísticas, números.
comparação de rendimento das últimas 3 temporadas. Se você gostou dessa análise, deixe aí seu comentário, o que que você acha? Eh, Pedro merecia a vaga na Copa? Eu acho que sim. Tem mostrando uma evolução muito grande aí, é um cara super profissional e tem os números melhores do que os 3 que foram para a Copa. Beleza? Um forte abraço, até a próxima análise agora do meio-campo. Valeu, galera.